Brasas apagadas, a espada das faíscas de fogo. Parte 1. Terceiro dia do mês fogo inferior, nono mês, 12 e 7. O bordel fica logo atrás dessa porta. De acordo com o assassino, deve haver uma entrada no prédio perto daqui. Sebas estava na entrada do bordel, de frente à porta onde Tsuari havia sido descartada. Então, ele apontou para um prédio um pouco mais ao longe. Brahim e Klimb estavam presentes quando o assassino fora questionado, mas eles não tinham ido ao bordel antes, mesmo assim aceitaram a explicação de Sebas. Faz sentido. As entradas também podem servir como rotas de fuga, e aquele cara disse que é gerenciado por pelo menos 2 pessoas. Já que vamos nos separar, devemos deixar o senhor segurar a porta principal, Sebas-sama, enquanto Klimb este que vos fala, ficamos encarregados da entrada. O que o senhor acha? Eu não sou contra isso. O que me diz, Klimb-kun? Eu também não tenho objeções. Ainda assim, o que faremos depois de entrarmos, Unglau-sama? Vamos procurar juntos. Me chame de Brahim. Este quem lhe fala também pede humildemente que o senhor faça o mesmo, Sebas-sama. Então, comumente, devemos nos mover em pares por ser mais seguro, mas pode haver túneis secretos que nem o assassino ouviu falar. Devemos vasculhar o interior o mais rápido possível, enquanto o Sebas-sama faz seu ataque pela frente. Além disso, geralmente há passagens que só o chefe sabe. Acrescentou Brahim, em voz baixa. Nesse caso, devemos nos separar depois de entrar? Sim, já corremos muito risco só por entrar. Mas isso pode dar um resultado melhor. Sebas e Klimb concordaram com a declaração de Brahim. Eu poderia pedir para o senhor procurar no interior, Brahim-sama. O senhor é mais forte que eu, afinal de contas. Tá certo. Vigie a saída então, Klimb-kun. Era mais provável encontrar inimigos ao vasculhar o interior do edifício. Ele assumiu a tarefa que seria mais perigosa. Portanto, era melhor deixar para Brahim, que era muito mais forte que Klimb. Então, quanto aos nossos preparativos finais? Eles já haviam discutido esse assunto no caminho para o bordel, mas havia algumas decisões que só podiam ser feitas depois de ver o lugar pessoalmente. Eles divulgariam os detalhes aqui e ninguém contradiria a declaração de Sebas. Sebas deu um passo à frente, movendo-se para a porta de metal de aparência sólida. Klimb nunca seria capaz de mover a porta, mas para Sebas era pouco mais que uma folha de seda. As defesas estavam fadadas a serem mais pesadas neste lugar, mas estavam preocupados com Sebas, que avançaria sozinho. Afinal de contas, o atacante era alguém que até mesmo Gazef Stronov, renomado como o mais poderoso guerreiro das nações vizinhas, Ibrahim Unglaus, que poderia lutar no mesmo nível que Gazef, não poderia esperar derrotar mesmo se unissem forças. Isso não estava mais dentro da esfera da habilidade humana. Então vamos prosseguir. De acordo com o assassino, o sinal secreto na outra entrada é bater 4 vezes na porta. Duvido que tenham esquecido, mas um lembrete não fará mal algum. Obrigado, Sebas-sama. Klimb não tinha esquecido, mas agradeceu Sebas mesmo assim. Tentarei deixá-los vivos, mas se resistirem, eu os matarei sem misericórdia. Eu confio que não haverá problemas, correto? Brahim e Klimb sentiram um arrepio quando viram o sorriso gentil de Sebas. Seus métodos eram perfeitamente sólidos. Ambos provavelmente teriam feito o mesmo se estivessem no lugar de Sebas. Mesmo assim, uma emoção de medo perfurou suas costas, porque a expressão de Sebas e suas palavras fizeram parecer que ele tinha uma personalidade destoante de sua aparência. Ele era um gentil cavalheiro e um guerreiro de sangue frio. Ele continha tanto a empatia quanto a antipatia dentro de si em forte disparidade. Eles tiveram uma premonição de que se Sebas entrasse com esse sorriso, ele poderia acabar matando todos que encontrasse. Klimb nervosamente disse a Sebas. Eu sinto que algumas mortes serão inevitáveis, mas pode ser bom evitar mortes desnecessárias. Somos poucos em número, afinal. Ainda assim, se o senhor encontrar alguém no comando que parece ser da 8 dedos, posso incomodá-lo para tentar capturá-lo? Se pudermos interrogar alguém importante deles, podemos reduzir o número de vidas perdidas no futuro. Eu não sou um assassino em massa e não vim aqui para um massacre. Por favor, relaxe.
Klim ficou aliviado ao ver o sorriso de Sebas. Por favor, me perdoe. Contamos com o senhor. Vejamos, destruindo este lugar deverá comprar algum tempo. Sebas achava que destruir esse bordel deveria acabar com a interferência deles em sua vida. Se as coisas corressem bem e ele conseguisse obter documentos secretos ou algo parecido, eles poderiam acabar ocupados demais lidando com as consequências em vez de se preocupar com Tsuari. No pior cenário, ele poderia dar a Tsuari uma chance de escapar nesse curto intervalo de tempo que conseguiria comprar. E quem sabe, poderia surgir alguma outra solução melhor. Há aquele comerciante em Ihantel que se aproximou de mim para uma conversa cordial. Me pergunto se ele poderia me ajudar? Mesmo que ela conseguisse se recompor, Tsuari ainda precisaria de alguém de confiança para ajudá-la. Essa era a única maneira que ela teria uma vida melhor. Sebas se virou para encarar a pesada porta de aço mais uma vez. Ele se lembrou daquele dia em que Tsuari foi descartada enquanto tocava a superfície da porta. Era feita de madeira e reforçada com placas de metal, tornando-a grossa e pesada. Ficou imediatamente aparente que um ser humano comum teria muitos problemas para quebrá-la sem o uso de ferramentas. Me pergunto se o Klimbkun está bem. Ele não estava preocupado com o homem chamado Brahim Unglaus. Mesmo que ele cruzasse lâminas com Suculent, dificilmente perderia. No entanto, Klimb era um assunto diferente. Não havia como Klimb conseguir derrotar Suculent. Tinha sido ideia de Sebas invadir o bordel, então Klim, como alguém que oferecera ajuda, deveria estar preparado para sua própria morte. No entanto, Sebas não pôde deixar de pensar que o jovem e compassivo que só queria ajudar acabaria perdendo a vida por nada. Eu desejo que jovens como ele tenham uma vida plena. Essas palavras eram características de um idoso. No entanto, Sebas apenas foi esculpido sob a forma de um homem velho. Mas tecnicamente, Sebas era mais jovem que Klimb, se contasse desde o momento de sua gênese até agora. Seria melhor se eu sozinho capturasse esse suculento. Esse seria o curso mais ideal dos eventos. Espero que não se encontrem com ele. Sebas orou para os 41 seres supremos pela segurança de Klimb. Se Suculent fosse o lutador mais forte aqui, era muito provável que ele fosse colocado contra Sebas. No entanto, se ele fosse um guarda-costas, ele poderia ser designado para escoltar sua carga para a segurança. Sentindo-se um pouco ansioso, Sebas segurou a maçaneta da porta, a girou e a maçaneta parou no meio do caminho. Naturalmente, a porta para uma empresa com instalações subterrâneas estaria fechada. Eu não sou adepto de abrir fechaduras. Infelizmente não há como evitar. Terei que fazer do meu jeito. Sebas murmurou para si mesmo um pouco frustrado. Então abaixou sua postura e esticou a mão direita até ficar como um fio de uma lâmina, e então moveu a mão esquerda para a frente com o punho fechado enquanto se posicionava. Sua postura estava imaculada, tão estável quanto as montanhas e tão pitoresca quanto um cedro de 1000 anos. E Art! O que se seguiu foi uma visão inacreditável. Seu braço afundou na porta de metal, na dobradiça. Não parou por aí, o braço ainda fazia ruídos de moagem enquanto perfurava o metal da porta. As dobradiças rangeram alto quando foram arrancadas da parede. Sebas abriu a porta sem resistência. Mas, que porra é? Dentro havia uma passagem que terminava em 2 portas duplas. Na frente estava um homem corpulento e barbudo. Sua boca estava aberta e ele tinha um olhar retardado no rosto. A porta estava enferrujada, então tive que usar um pouco de força para abri-la. Seria bom lubrificar as dobradiças. Dizendo isso, Sebas fechou a porta. Ou melhor, seria mais correto dizer que ele encostou a porta no batente. Enquanto o homem ainda estava atônito em choque, Sebas entrou sem qualquer hesitação. Ei, que merda é essa? Que cacete de barulho foi esse? Mais vozes masculinas vieram de trás do homem de antes. No entanto, o homem que encarava Sebas não se incomodou com eles. Em vez disso, ele se dirigiu a Sebas. Bem-vindo. Completamente perplexo, o homem ficou parado enquanto Sebas se aproximava dele. As pessoas que trabalham aqui estavam acostumadas à violência. Contudo, a cena diante dele excedeu em muito o que havia encontrado em suas experiências anteriores.
O homem sorriu para Sebas de uma maneira simpática, ignorando as perguntas a gritos feitas por seus colegas na retaguarda. Seu instinto de sobrevivência dizia que a melhor escolha seria agir com boa vontade para com Sebas. Ou não. Talvez ele tivesse reagido assim porque se enganara pensando que Sebas era o mordomo de um dos fregueses daqui. A visão de um homem corpulento e barbudo tentando manter um sorriso no rosto era bem difícil de suportar. Sebas sorriu em resposta. Um sorriso gentil e compassivo. No entanto, não havia nenhum traço de boa vontade em seus olhos. Era mais como o brilho mortífero e fascinante que reluzia ao longo do gume de uma espada afiada. Será que poderia me deixar passar? Um tump. Ou melhor, era mais um splat. Um som nauseante ecoou pelo interior. Até agora há pouco, um homem musculoso de armadura estava à sua frente. Ele pesava 85 quilos no mínimo. Mas agora girava no ar como uma espécie de piada, voando para o lado a velocidades invisíveis a olho nu. Seu corpo impactou violentamente contra a parede próxima e um som molhado, como lama jogada na parede, ressoou. O prédio inteiro balançou violentamente, como se o punho de um gigante tivesse atingido. Ó céus! Eu deveria tê-lo matado mais adentro. Dessa forma ele teria feito uma barricada melhor. Ah, bem. Mas estão vindo, então eu só preciso ter mais cuidado com os próximos. Depois de admoestar-se para não exagerar da próxima vez, Sebas passou pelo cadáver e se dirigiu para dentro. Ele abriu as portas e entrou além sala. Era uma sala requintadamente mobiliada. Parecia mais que ele estava andando por uma casa vazia do que invadindo uma base inimiga. Havia 2 homens dentro. Seus olhos se arregalaram e suas mandíbulas caíram enquanto olhavam para a cena atrás de Sebas, para os enormes jorros de sangue que tinham pintado toda a parede de vermelho. O cheiro de álcool barato pairava no ar, um cheiro que nunca se encontraria em Nazarick. Misturou-se imediatamente com o fedor de sangue fresco, vísceras e merda, produzindo um odor repugnante. Sebas examinou a informação que obteve de Tsuari e do assassino, depois tentou descobrir a estrutura do edifício. Suas lembranças eram nebulosas e ela não se lembrava de nada importante, mas dissera a Sebas que o verdadeiro estabelecimento estava localizado no subsolo. O assassino não havia ido no subsolo, então sua informação a partir daqui seria imprecisa. Ele olhou para o chão. No entanto, o alçapão que levava ao subsolo estava astuciosamente oculto, e Sebas não conseguiu encontrá-lo. Ainda assim, se ele não pudesse encontrá-lo, então tudo o que tinha que fazer era perguntar a alguém que sabia onde estava. Com licença. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Ei! O homem a quem ele se dirigiu respondeu imediatamente com um grito rouco. Parece que ele não tinha intenção de lutar. Isso aliviou Sebas. Sempre que pensava em Tsuari, ele não conseguia controlar seus punhos, e acabava matando sua oposição em um único golpe. Já que ele não tinha intenção de lutar, quebrar as 2 pernas deveria ser o suficiente. O homem aterrorizado se afastou de Sebas, se apoiou tremendo contra a parede, quando o fez. Sebas olhou impassível para essa visão vergonhosa e sorriu. Ai! Isso assustou ainda mais o homem. O fedor de amônia encheu a sala. Parece que o homem se assustou e Sebas franziu a testa. O outro homem desabou no chão. Seus olhos pareciam ter virado para trás, então tudo o que podia ser visto eram suas escleras. Aparentemente, a pressão extrema exercida por Sebas foi demais e com isso ele desmaiou. O outro homem olhou para ele com inveja. Ah! Como eu estava dizendo, gostaria de fazer uma pergunta. Como tal, eu gostaria de ir ao subsolo. Poderia me dizer como chegar lá? Mas. O homem estava com muito medo de trair sua organização. Sebas podia ver o medo em seus olhos. Muito parecido com aqueles assassinos, este homem parecia ter medo de represálias de sua organização. Sebas recordou o homem que ele conheceu naquela noite e como ele fugiu com o dinheiro de Sebas. A retribuição em questão provavelmente era sinônimo de morte. O homem ainda estava hesitando em falar ou não quando Sebas cortou sua relutância com suas próximas palavras. Há 2 pessoas que podem falar aqui. Eu não necessariamente tenho que perguntar a você, entendeu? A testa do homem era como uma represa de suor oleoso e suas costas estremeceram. Ali.
É ali. Tem uma porta ali. Naquela direção. Sebas olhou para onde o homem havia indicado. Olhando mais de perto, havia uma pequena fresta no chão, separando parte do chão do resto. Agora a encontrei. Obrigado. Sua inutilidade está para acabar. Sebas sorriu e o homem percebeu o que aconteceria com ele depois daquelas palavras. Seu rosto perdeu a cor e sua tremedeira parecia sem fim. Ainda assim, se agarrou a uma fraca esperança e clamou: por favor, N, não me mate. Não. A pronta resposta de Sebas congelou o ambiente. Os olhos do homem se arregalaram, do jeito que os humanos faziam quando tentavam rejeitar uma realidade na qual não queriam acreditar. Mas eu te disse, né? Por favor. Eu faço qualquer coisa, tenha piedade. Sim, você disse. Contudo, Sebas suspirou profundamente. Eu não posso. Tá. Tá de sacanagem? Você pode tomar as coisas por esse lado, se quiser. Porém, o resultado ainda será o mesmo, não? Oh, Deus! Sebas recordou o estado trágico de Tsuari quando a resgatou e estreitou os olhos. Que direito os vilões tinham de pedir ajuda aos deuses? Mais precisamente, os deuses de Sebas eram os 41 seres supremos. O argumento do homem era como um insulto para eles. Tu colhes o que semeias. Suas palavras, tão frias e duras como aço, pulverizaram toda a esperança e fizeram o homem consciente de sua própria morte. Ele escolheria lutar ou escolheria fugir. Dado apenas um instante para decidir, o homem escolheu imediatamente, ele escolheu fugir. Ele encontraria um destino indescritível se ousasse combater Sebas, isso era óbvio. Nesse caso, ele poderia fugir. Fazer isso lhe daria uma fraca possibilidade de sobrevivência. Ele estava certo em pensar assim. Ao fazer isso, ele prolongou sua vida por alguns segundos, ou melhor, alguns décimos de segundo. O homem correu para a porta. Sebas alcançou-o em um instante e fez um movimento giratório. Um vento rápido passou sobre a cabeça do homem e seu corpo desmoronou como uma marionete cujos cordéis foram cortados. Uma bola atingiu a parede e deslizou para o chão, deixando um rastro de sangue em seu caminho. Um momento depois, o corpo sem cabeça do homem lançou um geyser de sangue de seu pescoço, cobrindo o chão com o líquido carmesim. Essa técnica foi praticamente divina. Apenas a façanha de decapitar alguém com um chute circular teria exigido força e velocidade incríveis, mas o mais impressionante foi que os sapatos de Sebas estavam imaculados, sem mancha alguma. Sebas, com seus sapatos imaculados, foi em direção ao outro homem inconsciente. Ele levantou a perna e a bateu com força. Houve um som como galhos secos quebrando. O homem se contraiu várias vezes e então seu corpo ficou imóvel. Apenas lembre-se de tudo o que fez até agora, verá que é um destino justo, não? Espero que encontrem a paz. Seus corpos serão usados para pequenas compensações por seus pecados. Sebas estendeu a mão para os cadáveres. Seu plano era mutilar os cadáveres e organizá-los nos degraus como um aviso para assustar qualquer um que pretendesse fugir pelas escadas e deixá-los incapazes de avançar ou recuar. Sebas faria isso, já que não seria bom destruir a saída. Depois de organizar os cadáveres recolhidos, Sebas caminhou em direção à porta escondida no chão. Primeiro, houve o som de componentes de metal quebrando. Então, um grande buraco no chão foi visto. A porta quebrada deslizou pelas escadas abaixo com um estrondo ressonante. Entendo, se eu destruir esta escadaria, eles não poderão escapar por aqui. Era um quarto pequeno. A única mobília neste quarto quase vazio era um armário e uma cama. O colchão não era um simples costurado com palha, mas um verdadeiro colchão de algodão. Era bem feito, do tipo que casas nobres poderiam usar. No entanto, este colchão foi projetado para funcionalidade e por isso parecia simples, sem qualquer decoração. Um homem nu estava sentado no colchão. Ele estava bem no auge da sua meia-idade e a gula tornara a sua estrutura flácida. Sua aparência originalmente era, na melhor das hipóteses, mediana, mas graças aos quilos ganhos de fartos banquetes o tornara muito mais feio. Independentemente de onde olhasse, ele parecia um porco. Aliás, os porcos eram animais inteligentes e fofos que amavam a limpeza.
A palavra porco, neste caso, era um termo depreciativo usado para descrever pessoas estúpidas, grosseiras e imundas. Era Stefan Eivish. Ele levantou o punho e socou o colchão. Mas o som de carne socando carne foi ouvido. Um olhar de deleite floresceu no rosto de Stefan. A sensação de esmagar a carne sob seus punhos percorreu seu braço, e seu corpo estremeceu com arrepios de prazer o inundando. Ele levantou lentamente o punho, cujos nós dos dedos estavam agora manchados de sangue. Stefan estava pressionando seu corpo contra uma mulher nua. O rosto da mulher estava inchado e machucado, a pele estava salpicada de manchas de sangue. Seu nariz estava quebrado e o sangue que escorria coagulara em sua pele. Seus lábios e pálpebras estavam igualmente inchados, distorcendo completamente seu rosto que outrora fora belo. Havia hematomas no resto do corpo, mas o dano era pior em seu rosto. Os lençóis ao redor estavam manchados de sangue velho e seco. Ela estava tentando proteger o rosto com as mãos até agora, mas agora seus braços estavam murchos na cama. Seu cabelo se espalhava bagunçado no colchão, como se flutuasse na água. Ei, mas já se cansou? Hein? A mulher parecia inconsciente. Stefan levantou o punho e a socou novamente. Com um baque, seu punho se conectou com sua bochecha, e a dor subiu à mão de Stefan. Seu rosto se contorceu. Tch! Isso doeu, sua puta! Ele furiosamente a socou novamente. O colchão rangia com cada pancada de seu punho contra a carne. A pele já inchada da mulher se partiu, manchando os dedos de Stefan com sangue. O sangue espalhado grudou no colchão, coagulando em manchas de carmim. A mulher não se debateu mais, apesar do espancamento. Não houve resposta de seu corpo. Uma rodada de socos sem parar como essa era capaz de matar. Entretanto, a mulher havia sobrevivido, mas não porque Stefan foi misericordioso. A mulher se agarrava à vida porque o colchão havia dissipado a força dos golpes. Se ela tivesse sido espancada deitada em uma cama mais dura, poderia estar morta agora. Stefan tinha sido brutal, mas não por saber desse efeito do colchão. Pelo contrário, foi porque a morte da mulher não o preocupava. Pois apenas pagaria uma quantia e tudo seria resolvido. Na verdade, Stefan havia espancado várias mulheres até a morte neste lugar. Claro, ele precisava pagar pela limpeza toda vez que matava alguém, o que era incômodo para sua carteira. Assim, ele inconscientemente não usou toda a força que queria. Quando olhou sedento para o rosto imóvel da mulher, Stefan lambeu os lábios. Este bordel era perfeito para satisfazer fetiches sexuais peculiares. Bordéis normais não permitiriam que seus clientes fizessem tais coisas. Bem, talvez eles pudessem, mas Stefan não sabia de nenhum desses lugares. A vida era tão boa quando a escravidão era permitida. Os escravos eram uma forma de propriedade e as pessoas que os maltratavam eram desprezadas. Era como se os outros revirassem os olhos em desprezo para as pessoas que desperdiçassem dinheiro. No entanto, os escravos tinham sido o único caminho para alguém como Stefan, com suas preferências sexuais, satisfazer seus desejos. Sem eles, Stefan tinha sido forçado a saciar sua luxúria neste lugar. Quem sabia o que teria acontecido se ele não soubesse desse estabelecimento? Não havia dúvida de que ele teria cometido um crime e teria sido preso. Stefan estava praticamente lacrimejando em gratidão ao seu nobre mestre, que lhe recomendara este lugar. Naturalmente, era para que ele pudesse usar seu poder para o benefício de seu mestre. Obrigado, meu mestre. Um olhar de alívio veio sobre os olhos de Stefan. Era difícil imaginar que ele pudesse ser tão grato ao seu suzerano, dada sua personalidade e suas inclinações sexuais. Contudo, as brasas de uma chama ardiam nas profundezas de sua pelve, as chamas da ira. Essa emoção foi dirigida à mulher que o privou de escravos para satisfazer suas luxúrias. Aquela puta! Seu rosto ficou vermelho de raiva e seus olhos ficaram com os capilares inchados de sangue. Ele imaginou o rosto da realeza a quem deveria servir, a princesa, no corpo da mulher abaixo dele. Stefan juntou a raiva dentro de si e socou a mulher indefesa. Sangue fresco voou com cada golpe que ele acertava. Se ao menos, se eu pudesse quebrar aquele rosto, seria tão gostoso.
Ele afundou a mulher abaixo dele na cama com soco após soco. Seu punho atingiu a bochecha e uma quantidade surpreendente de sangue jorrou entre os lábios inchados da mulher. Talvez ela tivesse cortado o interior de sua boca com a carne sendo impactada contra seus dentes. A única resposta da mulher a essa surra foi tremer ligeiramente. Depois de mais alguns golpes, Stefan ficou ofegante e seus ombros subiram e desceram. Seu corpo e testa estavam escorregadios de suor. Stefan olhou para a mulher que havia prendido debaixo de si. Sua condição só poderia ser descrita como trágica, ela estava à beira da morte. O que havia ali era uma marionete cujos cordéis haviam sido cortados. Stefan engoliu em seco. Nada lhe agradava mais do que estuprar uma mulher espancada e ensanguentada. Quanto mais bonita fosse, melhor. Não havia melhor maneira de satisfazer seus desejos sádicos do que destruir algo bonito. Se eu pudesse foder aquela peituda assim. Stefan pensou nos traços arrogantes que pertenciam à jovem Milady da casa que ele acabara de visitar. Ela era tão bonita quanto a princesa, que era conhecida como a mulher mais bela do reino. Claro, Stefan estava muito consciente que não teria a chance de abusar de uma dama da alta classe. As únicas pessoas com quem Stefan podia satisfazer seus fetiches eram nesses resíduos humanos que haviam sido despejados no bordel. Só serviam para serem usadas e depois descartadas. Uma mulher tão bonita certamente seria comprada por um rico e poderoso nobre por uma quantia enorme. Ela então seria levada para o seu domínio e viveria em isolamento, a fim de evitar que sua venda se tornasse de conhecimento público. Como eu gostaria de poder espancar uma mulher dessas, espancá-la até a morte. Quão feliz e satisfeito seria se pudesse fazer isso. Claro, isso não era nada mais do que delírios de um louco. Stefan olhou para a mulher esmagada abaixo dele. Seu peito nu estava se movendo ligeiramente. Ele sorriu lascivamente quando confirmou esse fato. Stefan se abaixou para agarrar os seios da mulher, deformando a carne macia entre os dedos. A mulher não reagiu. Ela estava à beira da morte e não pôde responder a essa dor trivial. A mulher que Stefan estava espremendo diferia de uma boneca apenas pela suavidade de seu corpo. No entanto, Stefan estava um pouco insatisfeito com a falta de resistência. Me salve! Tenha piedade! Me perdoe! Por favor, pare! Gritos de mulheres ecoaram na mente de Stefan. Ele deveria ter fodido essa puta enquanto ela ainda tinha forças. Stefan continuou espremendo seus seios, com uma vaga sensação de arrependimento em seu coração. A maioria das mulheres que foram enviadas para esse bordel não estava mais em sã consciência. Elas escolheram fugir da realidade. Quando alguém levava isso em consideração, a mulher escolhida para servir Stefan hoje foi melhor do que a maioria. Será que aquela fujona era assim? Stefan imaginou Tsuari. Ele não tinha interesse no que aconteceu com a funcionária do bordel que fora descartada. No entanto, quando ele pensou no mordomo que encontrou durante a sua visita, Stefan não pôde reprimir o riso zombeteiro em seu coração. Aquela coisa já havia sido usada tantas vezes que nem dava para contar, por homens, mulheres e até não humanos. Não havia sentido em protegê-la. E, ainda assim, aquele velho mordomo dissera que estava disposto a pagar centenas de moedas de ouro por ela. O verdadeiro milagre foi Stefan não cair em gargalhada lá mesmo. Ah, sim. Já fodi aquela fujona, ela gritava bastante. Ele procurou através de suas memórias e se lembrou de seus lamentos. Ela tinha sido bastante normal pelos padrões das garotas enviadas para esse bordel. Stefan sorriu lascivamente e começou a saciar sua luxúria bestial. Ele agarrou uma das pernas nuas da mulher imobilizada e a abriu bem. Sua perna magra e emaciada era magra o suficiente para que Stefan pudesse envolvê-la com uma mão. Stefan roçou entre as pernas da mulher. Assim, ele agarrou sua ferramenta, agora firme e pulsante com o desejo ardente que consumia seu corpo e... A porta atrás dele rangeu e abriu-se devagar. Stefan virou apressadamente, um velho vagamente familiar apareceu dentro de seu campo de visão. Logo depois, ele se lembrou de quem era aquele velho. O mordomo que conhecera naquela mansão. As solas dos sapatos do velho, Sebas, ecoaram nitidamente quando ele entrou na sala.
Stefan ficou sem palavras diante de seus movimentos naturais e casuais. O que o mordomo daquela casa estava fazendo aqui? Por que ele veio a este quarto? A mente de Stefan ficou em branco diante dessa situação inexplicável. Sebas foi até Stefan. Ao se aproximar, ele viu a mulher esmagada sob o peso do homem. Depois disso, Sebas dirigiu um olhar incomparavelmente frio para Stefan. Então gosta de bater nas pessoas? Ah! O estranho humor no ar fez Stefan a se levantar procurando por suas roupas. No entanto, Sebas se moveu mais rápido que ele. Um toap ressoou nos ouvidos de Stefan, e então sua visão tremeu descontroladamente. Uma batida depois, a bochecha direita de Stefan ardia pela dor latejante que o preenchia. Ele tinha sido atingido, não, neste caso, seria mais apropriado dizer que ele havia sido esbofeteado. Demorou um pouco, mas Stefan finalmente se deu conta. Seu maldito, como se atreve? Um outro toap ressoou no rosto de Stefan. Logo foi seguido por muitos mais. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Bari! Stefan sempre foi quem bateu nos outros. Ninguém jamais bateu nele. Esses poucos golpes o deixaram em lágrimas. Ele levantou a mão para proteger seu rosto enquanto tropeçava para trás. Suas bochechas latejavam de dor, como se tivessem sido escaldadas. Cheu desbaçado. Chomo ouxa bazer e soou. Suas bochechas inchadas e avermelhadas doíam sempre que ele falava. Qual seria o problema? Nhão vai safar de show. Idiota. Coembença que eu sou. Apenas mais um idiota. Sebas se aproximou de Stefan que se arrastava sentado no chão e mais um toap ecoou. Ele deu mais um tapa retumbante. Bari. Por favor, Bari. Stefan cobriu o rosto como uma criança apanhando dos pais. Ele gostava de usar a violência, mas sempre usava nos mais fracos. Mesmo que Sebas parecesse ser apenas um idoso qualquer, Stefan não ousou levantar a mão para ele. Era covarde a tal ponto que só faria o seu movimento quando estivesse absolutamente certo de que sua vítima não poderia revidar. Talvez tivesse percebido a natureza covarde de Stefan, mas Sebas perdeu o interesse por ele e olhou de volta para a garota. Que trágico! Stefan correu de Sebas, que observava a garota. Idiota! Stefan fumegou. Seu velho idiota! Ele reuniria todos neste lugar para ensinar a esse velho uma dolorosa lição. Como Sebas se atreveu a atacar alguém assim? Ele não maneiraria na lição por ele ser um velho. Stefan se certificaria de que ele ficasse cheio de dor e medo. A imagem da mestra do mordomo, a garota de aparência angelical, apareceu na mente de Stefan. A mestra do mordomo teria que assumir a responsabilidade pelos erros de seu servo. Ele a faria suportar o fardo da dor que o velho lhe causara. Stefan ensinaria àquele velho o quão perigoso era o vespeiro que ele tinha perturbado. Quando esses pensamentos sombrios passaram por sua mente, Stefan saiu correndo pela porta, sua barriga de cerveja balançava sem parar. Gritando: Alguém! Alguém me ajude! Certamente um funcionário viria em seu auxílio se ele pedisse ajuda. No entanto, suas esperanças foram frustradas no momento em que entrou no corredor. O corredor estava em um silêncio sepulcral. Era como se ninguém estivesse por perto. Stefan olhou em volta nervosamente, ainda nu. O bizarro silêncio do corredor encheu-o de medo. De relance, havia várias portas em ambos os lados. Era natural que ninguém lhe respondesse. Este lugar atendia clientes com gostos exóticos, perigosos, na verdade. Assim, todos os quartos eram acusticamente isolados. Mesmo assim, não havia como os funcionários não terem ouvido seu grito. Ele tinha visto vários deles quando foi para o quarto de antes. Cada um era corpulento com músculos volumosos. Como poderia um homem velho como o Sebas se comparar a eles? Borknin bem vem? Estão todos mortos ou inconscientes. Disse a voz calma que respondeu ao lamento de Stefan. Virando-se para trás, Stefan viu Sebas parado serenamente atrás dele. Infelizmente, havia muitos, mas a maioria está dormindo agora. Isso é impossível. Quantas pessoas bem tem aqui? Havia 3 que pareciam empregados do térreo e mais 10 no subsolo. Havia outros 7 como você. Por que está falando asneiras?
Stefan olhou incrédulo para Sebas. De todo modo, ninguém no andar de cima ou no de baixo pode salvá-lo. Mesmo que alguém acorde, eu já quebrei seus braços e pernas. Tudo o que eles podem fazer é rastejar como lagartas. Stefan ficou totalmente chocado. Impossível, ele pensou, mas o silêncio dentro do bordel provava a verdade das palavras de Sebas. Enfim, não acho que haja necessidade de poupar sua vida. Sendo esse o caso, por favor, morra. Sebas não sacou uma espada nem preparou qualquer tipo de arma. Ele simplesmente caminhou até Stefan em silêncio, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Essa indiferença só serviu para assustar Stefan ainda mais, porque ele sabia que Sebas realmente o queria morto. Esfere. Esberei. O coekboer. O dinheiro? Te dou doto meu bineiro. Sua fala está muito embolada. Mas acredito que está tentando me oferecer um incentivo financeiro, é isso? Entendo, não estou interessado. Porque está fazendo isso? O que fiz para merecer isso? Por que eu tenho que morrer? Stefan finalmente disse a mensagem que Sebas esperava receber. Você não sabe, mesmo depois de procurar em seu coração? Stefan considerou tudo o que ele tinha feito até agora. O que ele fez de errado? Sebas suspirou. Entendo. Assim que disse isso, Sebas chutou Stefan no intestino, que por sua vez foi arremessado longe. Então é isso que querem dizer quando falam que algo não vale a pena ser mantido vivo. Stefan foi preenchido com uma dor imensurável quando vários de seus órgãos internos se romperam. A agonia era tal que um homem poderia se contorcer e sofrer até que morresse, mas Stefan permaneceu consciente, embora sua mente fosse um borrão. Isso dói! Isso dói! Isso dói! Ele queria gritar e rolar no chão, mas estava imóvel pela dor intensa. Descanse em paz. Ou não, se assim posso dizer. Uma voz fria disse ao futuro cadáver de Stefan. Stefan queria gritar por ajuda, mas sua garganta não responderia. Uma lágrima escorreu em seus olhos e sua visão ficou turva. Ainda assim, ele podia ver as costas de Sebas. Me salve! Por favor, me salve! Eu pago o quanto quiserem, só me salvem! Por favor! Ninguém poderia responder ao pedido silencioso de ajuda. No fim, Stefan Eivis agonizava com a dor indescritível em seu abdômen enquanto morria lentamente.